bater em palmas, vamos lá. Nós te adoramos, Jesus. Rendemos graças ao teu nome, Senhor, porque tu és fiel. A tua presença é real no nosso meio. Vamos declarar pra te adorar, pra te adorar. Dos reis foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Onde flui o amor, pra te adorar mais uma vez, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos atos do Senhor. O meu prazer é viver na casa onde flui o amor, onde flui o amor. Onde flui o amor. Se você pode, aplaudir o nome do Senhor. Ele é digno. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Rendemos graças a Ti, porque nós estamos aqui, Senhor, para render a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, onde o Senhor habita, onde o Senhor se manifesta, onde a sua presença é real. Glória a Deus. Aleluia. Não cesse de adorar a Ele, não espere um comando. Ele já está aqui, vamos louvar. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Declaramos aleluia, aleluia,
Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Senhor, Tu és santo, Tu és digno, Senhor. Estamos aqui para Te louvar, Senhor, para Te adorar e para declarar que Tu és santo, que Tu és digno, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para recebermos mais de Ti, Senhor. Portanto, Senhor, nós declaramos a Sua santidade, declaramos que Tu és digno, declaramos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Senhor, que Tu és o nosso Rei. Tu és santo. Vamos declarar mais uma vez: santo. Digno. Tu és santo. Ele é o único santo, poderoso, digno de louvor. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor, entregando para Ele um coração grato. Nós Te louvamos, Senhor. Nada novo achei pra dizer, então como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a Tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia.
para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, há uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Nós somos gratos a ti, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor faz e por tudo que vais fazer. Vamos declarar: ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Se você tem motivos para adorar, declare isso. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Uma última vez. Ei, meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. A minha alma louva, a minha alma canta ao Senhor. Adoramos o teu nome, erguemos o teu nome ao mais alto lugar. Vamos declarar: então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, eu não tenho de um coração cantando aleluia, 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 então vou levantar. Levantamos as nossas mãos para te louvar. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada para te oferecer.
Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas não desisto, com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. E o que posso dizer, se não aleluia, sou grato. Será que você é grato? Cante isso ao Senhor. Sou grato, sou grato. Novo dia recebi. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Esperança eu estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. E o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi, recebi. Ó Senhor, meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Se Ele é tudo para você, declare isso. Meu Senhor, você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorar. Você
vez, meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Se Ele é tudo para você, declare com todo o seu coração: meu Senhor. Para mim. Aplauda o nome do Senhor. Tu és exaltado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele é o nosso tudo. Glória a Deus. Pastor, momento do ofertório. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Que bom que Deus nos permite estar aqui, vivendo esse momento na presença dEle. Que Deus seja louvado. E eu quero convidar os irmãos também neste momento para a gente viver o momento da nossa oferta, o momento do nosso dízimo, faz parte da vida da nossa igreja. Eu quero recitar para os irmãos o capítulo 4, que vem falando com muita propriedade acerca tanto do dízimo como também das ofertas. E esse capítulo informa para nós que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, e depois façam provas de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vocês, ou por vossa causa, eu repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa vide, e a vossa vide no campo não será estéril. É palavra maravilhosa dita pelo nosso irmão Malaquias, com tanta propriedade, acerca da palavra de Deus, ou seja, acerca do povo de Deus. Do mesmo jeito como a gente pode declamar um texto de Deuteronômio 28, quando vai nos falar que o Senhor, Ele vai ordenar a bênção para nós, se nós formos obedientes à sua palavra. Se nós obedecermos à sua palavra, o Senhor diz que vai ordenar a bênção para as nossas vidas, e nós seremos benditos em todas as áreas da nossa vida. Em qualquer lugar onde tu for, você vai ser bendito. Seja no campo, seja na cidade, seja em qualquer área. Onde você entrar, onde você chegar, a promessa é que Deus vai abençoar a sua vida e que não vai faltar nunca para você. E aqui no Novo Testamento nós vamos também nos deparar com uma fala que é tão simples, mas tão importante, quando ele fala que cada um deve contribuir, segundo propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então é ter prazer, é ter alegria em saber que eu estou servindo Deus. Nós cantamos um louvor agora tão lindo, né? Que louvor maravilhoso. Eu nunca tinha ouvido esse louvor, não. Primeira vez que eu escutei. Mas ele já, sabe aquela música que ela, de primeira, ela já parece que invade as tuas entranhas de uma maneira tão intensa, tão forte, né? Então, que Deus possa entrar na sua vida de uma maneira tão intensa que você não barganhe com Deus. Que dinheiro não seja alguma coisa que você vai colocar como seu suporte, mas que você aprenda a confiar que o meu Deus, que o teu Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, e que em todo tempo Ele vai suprir as tuas necessidades, jamais vai te deixar, jamais vai te desamparar, porque é promessa dele para a sua vida. Então, pare de andar ansioso, pare de andar preocupado, pare de andar de uma maneira assim, que às vezes as pessoas ficam roendo a unha, as pessoas ficam coçando a cabeça. Pare de andar, saia dessa ansiedade e venha para Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é o nosso socorro, Ele é a resposta para
tudo que a gente precisa e que a gente necessita. Eu quero convidá-lo a colocar-se de pé. Vai aparecer também o nosso CNPJ aí. Você que pode dizimar pelo CNPJ, você pode fazer a sua oferta direta, né, no banco, ou você pode vir até a frente e você trazer a sua oferta de gratidão e de amor. Permita que eu ore neste momento. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, te agradecer, engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é. O Senhor é um Deus justo, um Deus verdadeiro. E nós louvamos o Teu nome, Senhor. Esse é o primeiro culto, Senhor meu Deus, que nós estamos realizando, Senhor meu Deus, no dia de hoje, dia 8 de janeiro de 2026. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu até aqui. Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos concedeu a graça de estarmos, Senhor meu Deus, na Tua presença. E queremos, ó Deus, continuar de uma maneira intensa na Tua presença, vivendo sempre, Senhor meu Deus, essa palavra que é rica e que nos garante a vitória, nos garante o sucesso, nos garante, Senhor, a bênção. Eu louvo o Teu nome, porque enquanto uns confiam em carro e outros em cavalo, eu quero fazer menção do Teu nome, Senhor, que está acima de todos os nomes, e te bendizer por este privilégio, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar e pode trazer a sua oferta de gratidão, enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor. Amém, irmãos? Hoje o culto é do nosso Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor que está adorando ao Senhor nesta noite. E eu louvo ao Senhor por este ministério da nossa igreja. Claro que eu gostaria que todos os nossos músicos da nossa igreja estivessem aqui, né, conosco. Seria, assim, muito bom.
mas eu quero expressar aqui a minha gratidão pelos irmãos da Igreja Batista, que sempre estão disponíveis, principalmente o Gustavo, que ele é um pouco wesleyano e um pouco batista, né? Ele vai ter que depois se decidir o que ele quer ser, né? Senão a gente vai ter que criar uma nova modalidade de igreja, né? Wesleyano-atista, wesleyano, sei lá, alguma coisa dessa natureza, né? E eu louvo a Deus pela vida dele. Quero convidar a igreja para estender as mãos para cá, o Gustavo, mesmo que vai estar nos trazendo a mensagem. Mas eu quero, antes de orar pelo Gustavo, eu quero orar pelo Fábio. O Fábio perdeu seu pai hoje. Eu estive lá em Mangaratiba, onde foi o sepultamento, né, dele. Ele mora lá, naquela área lá, estive lá. Inclusive o menino foi comigo, né? E a gente sabe como é complicado, como é difícil, né, a gente perder o ente querido. Eu quero, neste momento, orar por ele. E orar também pelo presbítero Edson. O presbítero Edson está em casa. Eu quero pedir aos irmãos, quem puder, vai lá, faz uma visita para ele, conversa com ele. Mas ele ainda está com a pernazinha dele um pouco inchada, um pouco debilitado. Ele ficou 3 meses no hospital, ainda está meio tontinho, quer dizer, ainda está passando por alguma dificuldade. Então, eu quero fazer esse pedido aos irmãos que estejam dando atenção, né, para os nossos irmãos, dando apoio, porque isso é extremamente importante, que nós estejamos fazendo isso. Eu sei que ele está nos assistindo agora pela internet, porque eu liguei para ele, e ele disse: pastor, só estou aguardando o culto começar, né? Mas a gente aqui já está na expectativa de vivermos esse momento na presença de Deus. Então vamos orar pela vida do Fábio, vamos orar pela vida do presbítero Edson e de outras pessoas que estão passando por algum processo de enfermidade. A irmã Marina, depois de ter a fazer uma arte, né? Eu não sabia que a irmã Marina era artista, né? Uma artista, ela pega a cama e ela começa a mudar a cama de lugar. Aí depois ela acha que a cama está no mesmo lugar, ela vai e se joga na cama, só que não está no mesmo lugar, está em outro lugar. Aí quer dizer, irmã Marina, a senhora, eu vou puxar a sua orelha depois, tá? Então a irmã Marina está virando uma artista, irmãos, de primeira, entendeu? Aí está com o bracinho aqui, né, toda... Mas graças a Deus está em pé, está viva, né? E a gente louva a Deus pela vida dela. Estenda as mãos para cá, vamos abençoar. Senhor, eu quero entregar a vida do Fábio e de toda a sua família agora, enlutada, Senhor, meu Deus, pela perda do seu pai. Quero te pedir que a tua graça envolva, Senhor, o teu filho, meu Deus, e que, em nome de Jesus, ele receba, Senhor, meu Deus, Pai, o teu conforto, o teu renovo, Pai, porque a gente sabe que é difícil a gente perder o ente querido, como aconteceu, ó Deus, na vida, Senhor, meu Deus, do pai do Fábio. Eu quero entregá-lo nas tuas mãos, toda a família dele, Senhor, o Isaac, Senhor, enfim, toda a família eu coloco, Senhor, nas tuas mãos. Também eu quero te pedir pelo presbítero Edson, Senhor, meu Deus, pela irmã Jurema, pela irmã Terezinha, Senhor, meu Deus, Pai, pela irmã Joana, Senhor, pelo diácono Arnaldo e a sua esposa, Senhor, e tantas outras pessoas que têm passado, Senhor, por um processo de enfermidade, de doença, Senhor. Toma, Senhor, meu Deus, nas tuas mãos neste momento, Senhor, cada uma dessas vidas, sustente, guarde, livra, Senhor, meu Deus, porque Tu és um Deus rico e poderoso para nos dar, Senhor, meu Deus, a resposta de todas as nossas orações. Creio, Senhor, meu Deus, no Teu milagre, no Teu poder, Pai, e oro também, Senhor, abençoando Gustavo. Te peço que Tua mão esteja sobre ele, Senhor, que seja, Senhor, um vaso nas Tuas mãos. Eu o abençoo em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz de Cristo. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Henrique. Eu faço parte da primeira igreja batista ali em Coelho da Rocha e eu estou muito honrado pelo privilégio de estar aqui ministrando a palavra. Eu agradeço a Deus
pela vida do meu pastor Jonatas Cupelo. Ele me deu a bênção para estar aqui. E eu estou vendo alguns rostos conhecidos aqui. O meu líder, Douglas, líder de jovens. A Marina, minha digníssima. Eu estou feliz, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque vocês sempre me recebem muito bem. Eu sempre me sinto muito acolhido e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Que o Senhor continue abençoando e prosperando essa casa. Sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 23 e 24. A versão que eu tenho na minha mão é a Nova Almeida atualizada, mas você acompanha comigo. Diz assim a palavra do Senhor, verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui no teu santuário, onde o Senhor habita, onde o Senhor se manifesta. Nós louvamos o teu nome e te rendemos graças, Senhor, porque nós estamos aqui em comunhão, em união, em família, e o Senhor se faz presente, a sua presença é real. Eu já posso sentir a sua presença nesse ambiente, seu Espírito Santo, a sua unção pairando sobre nós. Então, Senhor, ministra os nossos corações, Senhor, aonde eu não puder alcançar, aonde o som do microfone não chegar, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio que a sua mão poderosa irá lá. Eu creio, Senhor, que o teu Espírito fará a diferença. Eu creio que o Senhor pode agir. Em nome de Jesus, essa é a oração que eu te faço e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar e eu prometo que serei breve. Eu não vou demorar, prometo. Mas Deus ministrou algo no meu coração. Vamos lá. Para a gente entender um pouco mais do contexto do capítulo 4 do Evangelho de João, especificamente nesses versos 23 e 24 que nós lemos, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A gente precisa ir lá para o Antigo Testamento. Basicamente no período ali onde está começando o reinado em Israel, onde a monarquia está começando a ser estabelecida sobre a nação. O que acontecia? O povo de Israel queria um rei. Então, um homem foi escolhido para assumir esse cargo. Foi Saul, a gente sabe disso. Logo após Saul, vem o seu sucessor, Davi, que foi um dos maiores reis de Israel, se não o maior rei que Israel já teve. E logo após Davi, nós temos o seu filho Salomão, que assume o trono no seu lugar e reina por cerca de 40 anos. E ele morre no ano 931 a.C., aproximadamente. Por que eu estou trazendo à luz agora esses fatos que a gente já conhece, a gente já sabe? Eu, por exemplo, eu nasci numa família evangélica. Meus pais são cristãos. Então, desde que eu nasci, eu estou mergulhado dentro da cultura bíblica, dentro dos textos, dentro das narrativas e das histórias que a gente lê nas Escrituras. E para a gente entender um pouco de João 4, a gente precisa entender que depois da morte de Salomão, teve uma divisão no reino. Na verdade, essa divisão já tinha ocorrido no reinado de Davi, só que não de forma definitiva. Aí, em 932 a.C., é quando essa divisão acontece, de forma plena e definitiva. E o reino do norte é Israel, o reino do sul é Judá. É dessa forma que vai ser dividido. Israel fica dessa forma. Só que tem um porém. Os líderes religiosos não querem que os habitantes do norte peregrinem até o sul, até Judá, até Jerusalém, onde está o templo de Salomão. E por que eles não querem que isso aconteça? Porque devido a alguns problemas que acontecem na narrativa bíblica, eu não tenho muito tempo para falar sobre isso, eu tenho pouco tempo para discorrer, mas existe uma dissensão que acontece ali entre os habitantes do norte e do sul. Os líderes religiosos não querem que eles peregrinem até Judá, porque no templo de Salomão é um lugar que foi escolhido especificamente
e separado, construído, planejado, elaborado para adoração. Mas eles não querem ir até lá. Então os habitantes do norte acabam na região de Samaria construindo um santuário no Monte Gerizim. E ali eles oferecem o seu culto e a sua adoração ao Senhor. Só que a gente entende que o Senhor ele não está de acordo com isso. Na verdade, muitos reis em Israel não faziam o que era do agrado do Senhor. A maioria deles foram reis corruptos, reis totalmente devassos, idólatras, que acabaram deixando com que a corrupção e a imoralidade se instaurasse sobre o reino. Então, exatamente por conta desse contexto histórico e essa bagagem, a gente vai entender por que a mulher samaritana ela tem uma dissensão teológica com Jesus em João 4. Agora a gente vai pensar um pouco sobre por que lugares tinham que ser constituídos para adoração, se hoje a gente não precisa literalmente disso. Antigamente, na verdade desde o Gênesis, Deus deseja se relacionar com o seu povo. Deus deseja ter intimidade com a sua criação. Deus deseja se revelar a nós. Então o que ele faz? Ele dá uma ordem para Moisés. Ele fala: Moisés, constrói um tabernáculo. E ele traz ali todas as especificações, as medidas, os materiais que seriam feitos. E eles erguem esse tabernáculo. Esse tabernáculo ele possui uma divisão. Essa divisão de 3 partes entre pátio, lugar santo e santo dos santos. Quando você vai estudar um pouco mais sobre o tabernáculo, você vai entender que não era todo mundo que entrava no santo dos santos, não é todo mundo que entra no santo lugar, mas o acesso à entrada ao pátio é público. Então o povo tinha acesso. Todas as nações não, a nação de Israel poderia entrar no pátio. E ali eram-se entregues os animais para serem sacrificados. Já no santo lugar, somente os sacerdotes que foram consagrados, ungidos e separados podiam entrar. Agora no Santo dos Santos é completamente diferente. O acesso é muito mais restrito. Somente o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos no dia da expiação e uma vez por ano. E isso já me traz uma reflexão de: será que a gente está valorizando o ambiente da presença de Deus? Será que você hoje não está preso a diversas coisas que acontecem no seu cotidiano, no seu dia a dia? Muito obrigado, minha irmã. E você não consegue se conectar com o Senhor. Você não consegue entrar nesse ambiente onde o Senhor ele tem domínio, onde o Senhor ele é a prioridade. Por que muitas vezes isso acontece com a gente? Isso é uma crise que eu tive durante os meus primeiros anos como cristão. Eu já nasci na igreja, mas eu não tive aquele processo. O meu testemunho é super chato. Eu nunca fiz nada errado, eu nunca fui pra balada, eu nunca fiz nada disso. Eu sempre fui muito certinho. Claro que a gente tem os nossos momentos de deslize e sempre tem pessoas que estão ali para nos levantar, para nos reerguer quando a gente cai. Mas nesse momento eu tive essa reflexão e eu parei e eu pensei assim: Senhor, eu preciso valorizar mais a sua presença. Eu preciso valorizar mais estar no centro da sua vontade. Eu preciso valorizar o privilégio que eu tenho de estar com os meus irmãos. Eu e você, nós não nos conheceríamos talvez se não fosse pela igreja, se não fosse pela nossa fé mútua no Senhor Jesus. Talvez a gente não se conheceria. Os meninos da banda que me ajudaram hoje, talvez eu não conheceria eles se não fosse a Jesus, se não fosse Cristo. Agora voltando um pouco para os lugares da adoração. Depois do tabernáculo de Moisés, a gente tem no reinado de Davi um outro tipo de modelo de adoração, que é o tabernáculo de Davi. Esse é bem diferente. O tabernáculo de Moisés se tinha divisões, e na entrada o povo entrava. No santo lugar somente os sacerdotes entravam, e no santo dos santos somente o sumo sacerdote entrava. No tabernáculo de Davi o acesso é público. Judeus e gentios, todas as nações, todos aqueles que estão em Israel, querem participar da adoração, podem entrar e podem participar desse ambiente. E isso me traz uma reflexão também, porque o tabernáculo de Davi ele não é tão grande como o de Moisés. O de Moisés ele é cheio de especificações que foram dadas por Deus, mas o tabernáculo de Davi ele é simples.
ele é uma tenda e a Arca da Aliança está ali no meio dessa tenda. E o que acontece é que a adoração espontânea e ininterrupta, incessante está acontecendo. Música, cânticos espirituais, danças estão acontecendo. Então esse outro modelo de adoração é totalmente diferente do tabernáculo de Moisés. Se em Moisés é restrito e nós temos diversas cerimônias e diversos ritos, diversas purificações para fazer, sacrifícios, animais foram mortos, sangue derramado. No tabernáculo de Davi não tem isso. No tabernáculo de Davi nós temos liberdade. Isso é um prenúncio da adoração em espírito e em verdade, que nós lemos nos versículos iniciais, os versículos 23 e 24 do capítulo 4. Agora, vamos nos debruçar um pouco no capítulo 4. Jesus, ele fica sabendo que os fariseus ouvem dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João. Sendo que o texto é bem claro que Jesus não batizava ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos. Só que mesmo assim, Jesus, ele decide sair da Judéia e ir para Galiléia. Quando você vai estudar o mapa de Israel, você vai ver que Judéia é em um ponto e a Galiléia é em outro ponto. E Samaria está no meio. Antigamente, existiam várias rotas para você sair de um ponto para ir em outro. Só que o texto vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Não somente por conta da rota em si, mas porque existia um propósito divino ali. Existia um encontro que ia acontecer naquele momento. Jesus ia ter um diálogo muito importante que a gente conhece até hoje, que faz parte da nossa vida como de cristãos. Agora, quando Jesus chega na cidade de Sicar, em Samaria, o texto diz que ele chega cansado da viagem. Isso mostra para mim que Jesus, João, ele descreve Jesus como um homem também. Ele é 100% Deus, mas ele também é 100% homem. Ele teve os seus momentos de dificuldade, ele teve os seus momentos de dores, ele teve os seus momentos de provação. E nesse momento, ele está cansado. Pensa comigo, antigamente não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, não tinha Uber. Hoje a gente tem isso, a gente consegue se locomover muito mais fácil. Hoje o Samuel pegou um Uberzão para chegar aqui. Eu vim de bike até a casa da minha digníssima, depois eu vim para cá a pé. Só que antigamente era só a pé no chão. Então, cara, eu com certeza eu ia chegar muito cansado. Eu ia chegar bem cansado. Só que ali Jesus, ele está no poço de Jacó e uma mulher, ela vai até esse poço para poder pegar água. E esse encontro, ele é completamente transformador para a vida dela. Ela nem esperava que esse encontro ia acontecer. Talvez seja assim hoje. Hoje você veio para cá, eu não sei quais são as suas dificuldades. Eu também tenho as minhas dificuldades. Não sei quais são as suas crises. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você está sendo até genuíno na sua adoração. Eu preciso te dizer isso. Vai doer, mas eu preciso te dizer. Talvez você não esteja sendo verdadeiro vindo aqui. Talvez... Eu não quero disciplinar a igreja, pastor, me perdoa, mas eu estou sendo impelido a dizer isso. Talvez você não está sendo totalmente entregue ao Senhor. Isso vai refletir na forma como nós somos igreja, na forma como nos relacionamos. Então, aquela mulher, ela se encontra com Jesus e Jesus, sendo um judeu e ela uma samaritana, Jesus fala para ela assim: me dá um pouco de água. E a mulher, ela se espanta, ela fica assim: por que você, um judeu, está falando comigo, está se referindo a mim, está pedindo água? Porque eu não tenho nada para oferecer para você. E como é que você vai pegar água? Ela vai dizer isso mais lá na frente. Como é que você vai pegar água que esse poço é fundo? Mas Jesus vai declarar assim: se você conhecesse, se você soubesse quem está falando com você, você ia me pedir água e eu te daria água viva. Água viva aqui não se trata somente de um ambiente espiritual ou algo relacionado a algo místico, mas seria como fontes de água que jorram sem parar. E essas águas são perfeitas para consumo. Só que essa mulher, ela ainda não está entendendo que Jesus, ele não está falando somente na dimensão física.
Jesus, ele está falando na dimensão espiritual. Ele está oferecendo para ela a saciedade para a sede que a mais atormenta. Existe uma sede em cada um de nós. É uma sede pela vida eterna. Agora pensa comigo, essa mulher, ela tinha 5 maridos. Jesus, ele vai expor isso. Jesus fala para ela assim, vai lá e chama o seu marido. E ela vai dizer, eu não tenho marido. Aí Jesus fala, você diz bem, porque você já teve 5. E o que está com você agora não é o seu marido. E eu confesso para vocês, quando eu li pela primeira vez, eu falei, que isso, Jesus, você está tocando ali na ferida. Mas Jesus, ele precisa fazer isso, porque Jesus é o médico dos médicos. Ele vai diretamente na ferida e ele traz o remédio certo. Às vezes a gente fica doente, a gente fica debilitado, e às vezes a gente fala, poxa, faz esse remédio aqui, ou então compra aquele remédio lá, faz essa mistura aqui que vai dar bom. Mas Jesus, ele tem o remédio e o antídoto perfeito. Eu não sei qual é a dor que você está passando hoje. Se é uma dor física, se é uma dor emocional, ou até na sua vida espiritual. Mas eu vim aqui para te dizer que Deus, ele quer trazer saciedade para você. Se você tem sede, ele é a água viva. Se você tem dor, ele é o médico dos médicos. Se você está passando por algum tipo de tormento na sua mente, ele vai onde o psicólogo não chega. Ele faz o que 50 minutos de terapia, o que 3 meses de consultoria não podem fazer. Basta você ter fé, basta você se entregar de verdade. Se entregar de verdade é um desafio. Ser genuíno, ser verdadeiro hoje em dia é um desafio. Agora, essa mulher percebe que Jesus, ele não está somente ali para pedir água. Ela percebe que ele é um profeta. Ela fala, olha só, você é um profeta. E ela já sabe da dissensão que tem entre os judeus e os samaritanos com relação à adoração. Mas quando Jesus fala sobre a questão dela sentimental, ela fala, vocês judeus dizem que o lugar para se adorar é em Jerusalém. E aí a gente chega no texto que nos 2 versículos que nós lemos no começo. Hoje, não importa mais o lugar, você tem acesso à presença de Deus. A qualquer momento, a qualquer segundo, a qualquer instante, você tem a presença de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Hoje você tem a oportunidade de se derramar diante do Senhor. E é um privilégio tão grande fazermos parte disso, termos isso em nossa vida. É o que Jesus está oferecendo para essa mulher. Eu estou te dando a possibilidade de você escapar dessas armadilhas que você tem na sua mente, dessas travas que você tem. Não é uma questão teológica, não é uma questão religiosa, não é uma questão territorial. Não é. É uma questão de entrega, de coração. Então Jesus está descortinando a vida daquela mulher. E após oferecer saciedade para ela, após oferecer sentido, propósito para a vida dela, ela espalha essa mensagem. Ela vai para todos os cantos de onde ela mora e ela fala, olha só, existe uma pessoa que disse tudo que eu já fiz. Ele contou a minha vida toda. E ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Então isso me lembra também que Deus nos conhece. Deus, ele conhece cada um de nós. As profundezas do seu coração, Deus conhece. Eu estava conversando com a Marina esses dias. Existem áreas na nossa vida que são muito profundas, são muito escondidas, e só Deus consegue chegar lá. Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus é como uma lâmina, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Deus, ele consegue ir até um ponto onde nem você sabe que você tem dificuldade ali, que você teve algum tipo de mágoa, algum tipo de tristeza, algum tipo de ferida. Você nem sabe, mas Deus sabe. Deus conhece, Deus viu, Deus sentiu, Deus sente. Nosso Deus é um Deus real, nosso Deus não é um Deus morto, nosso Deus não é um Deus que está preso nessas páginas. Não, nosso Deus é vivo. Eu já experimentei o poder de Deus na minha vida. Eu poderia estar completamente perdido hoje,
Eu poderia ter caminhado por um caminho totalmente torpe, totalmente fora daquilo que Deus queria para mim, mas Ele me alcançou. A graça dele superabundou sobre a minha vida, e não só sobre a minha, mas sobre a sua também. Agora, vamos falar um pouco sobre adoração, que é o tema central dessa mensagem. O que é a adoração? O que é adoração para você? Se você já frequenta a igreja há muito tempo, se você já serve ao Senhor por muito tempo, você já tem uma ideia do que seja adoração. Eu costumo dizer que a adoração é uma resposta à revelação da pessoa de Deus. Ou seja, Deus ele se revela a mim de N formas. Eu consigo me comunicar com o Senhor através da oração, mas Ele pode falar comigo, Ele pode ministrar a mim, Ele pode se revelar a mim de muitas formas. Então, quando Ele se revela a mim, o resultado dessa revelação é que eu sou impactado. Eu sou impactado pela revelação de Deus. E eu olho para o texto, e o texto não é mais parágrafos, versos, estrofes, letras. Não é apenas algo impresso, é vivo, está em mim, habita dentro de mim e se revela a mim. E eu preciso corresponder a essa revelação. Eu preciso fazer algo com isso. Deus se revelou a mim, nada mais justo do que eu corresponder a Ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele fez tudo o que existe. Se tudo hoje funciona, se a gente tem ordem no universo, no caos, na criação, na nossa vida, é porque Deus permite. E Deus se permite revelar às pessoas, se permite revelar a mim e a você. Então a adoração para mim é isso. Ela é o resultado do impacto que a gente tem quando a gente recebe uma revelação de Deus. A revelação não é só um eis que te digo, quando uma pessoa levanta e os profetas de Deus, aqueles que se debruçam diante dele, se derramam a ele e recebem mensagens e transmitem aquilo para uma outra pessoa. Não é somente isso que é revelação. Existe uma revelação pessoal para cada um de nós. Para você, para mim, todos os dias está disponível. Só que nós precisamos corresponder a isso. E quando você corresponde, você entra nesse ambiente de adoração. Mas por que eu e você conseguimos fazer isso? Porque Deus é quem dá o primeiro passo. Sempre. Ele é quem dá o primeiro passo sempre. Em 1 João 4,19 vai dizer que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu gosto daquela versão que diz: carecem da glória de Deus. Nós somos carentes da glória de Deus. Assim como aquela mulher naquele poço, ela era carente de algo, porque ela buscava em relacionamentos, em homens terrenos, falhos, pecadores, que não podem supri-la totalmente. Nada dessa terra consegue nos suprir de forma plena. Nós não temos vida plena nesse plano de existência. Nós só teremos vida plena aqui ainda se nós estivermos conectados com Ele. Se nós recebermos uma revelação dEle e correspondermos a isso. Porque também não adianta de nada você receber uma revelação e você não corresponder a isso. Teve uma vez que uma mulher de Deus falou comigo que eu iria para fora do Brasil. Uma mulher de Deus, não, um homem de Deus falou comigo assim: você vai sair do Brasil, eu te vejo na América, eu te vejo trabalhando lá, eu te vejo servindo lá, eu te vejo próspero na obra de Deus ali. Então já prepara o seu passaporte, já vai estudando inglês, já vai se preparando. E algumas vezes eu fugi dessa rota. Eu falei: Deus, eu não quero sair do Brasil. Eu não quero sair da minha nação. Eu amo a minha terra. Não quero. E eu recebi um impacto de Deus naquele momento. Quando eu pensei isso, eu falei: poxa, eu não quero sair do Brasil. Eu recebi uma convicção de: não é a minha vontade, é a vontade dele. Alguns podem pensar: mas ir para os Estados Unidos, ir para a América é tranquilo, é de boa. Lá você tem uma vida muito melhor, você tem um poder de compra melhor, você tem uma qualidade de vida melhor. Mas nem sempre é assim.
Aonde Deus nos mandar, nós precisamos ir. O que Deus mandar você fazer, meu irmão, faça. E rápido. Faça rápido. Eu tenho feito isso na minha vida. Deus, Ele fala comigo algumas coisas e eu já... Tá bom, Senhor, eu vou corresponder. Eu vou fazer. Quando eu começo a me desviar do caminho, quando eu começo a ficar enfraquecido, eu já me aproximo de pessoas que estão mais fortes do que eu e elas me colocam para cima novamente. Elas estendem a mão e me levantam. E elas são usadas por Deus para me manter no propósito dele. Então você precisa também disso. Você precisa de conexões que te aproximem do Senhor e não te afastem. Quem está comigo diz amém. Está fazendo sentido, gente? Eu disse que sempre Deus dá o primeiro passo. Agora eu quero te dizer mais uma coisa. Nós só entendemos o tamanho da graça de Deus quando antes entendemos o tamanho do nosso pecado. Eu sei que essa mensagem não é muito motivadora e realmente eu não sou nem um pouco motivador. Eu venho aqui para trazer o que Deus ministrou no meu coração. Eu sei que às vezes a gente não fica feliz escutando isso, mas realmente nós estamos cheios de pecado. Cheios de pecado. Lotados de imoralidade. Passa pelos nossos olhos e a gente nem vê. Hoje mesmo eu estava revendo o texto, eu estava orando em línguas, eu estava ali na minha laje e eu estava pedindo ao Senhor, Deus, que não seja eu, que não seja minha fala, que não seja louvores, que não seja a palavra sendo pregada, mas que seja a assunção fazendo a diferença. E eu, naquele momento, estava experimentando a presença de Deus na minha casa e por um momento eu me desliguei. Eu abri o Instagram automaticamente. Aqui. Abri. Me dispersei. Perdi o ambiente. Perdi a oportunidade de ir mais profundo. Perdi. Aí depois, na verdade eu não perdi. Quando eu percebi que eu estava me distraindo, eu falei, não, vou desligar. Aí eu desliguei o celular. Fiquei ali com a Bíblia na minha frente e falei, vou ficar aqui. Até o Senhor falar comigo. E é assim que a gente tem que fazer. Eu sei que a sua dinâmica de vida às vezes não vai te proporcionar isso. Você não vai conseguir, por exemplo, ter 1 hora com Deus de oração, de leitura bíblica. Não vai conseguir 2 horas. Eu hoje, na minha rotina, no meu cotidiano, eu não consigo ter 1 hora com Deus todos os dias. Mas eu prefiro ser fiel no pouco do que não fazer. Eu prefiro os meus 30 minutos com o Senhor, os meus 15 minutos mergulhado em Deus, do que 1 hora vendo um filme que eu vou esquecer depois que ele acabar. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero que o Senhor ministre ao nosso coração e que a gente olhe para dentro do nosso ser e se pergunte, eu estou vivendo uma vida de adoração? Por que vida de adoração? Você pode me perguntar. Mas adoração é uma resposta à revelação de Deus, foi o que você falou. Mas a adoração, na verdade, ela não é somente uma revelação. A adoração é um estilo de vida. É a forma como você se comporta. Muito influenciado a coisas erradas. Muito influenciado. De uma forma muito profunda. E eu ficava envergonhado em viver da forma que eu vivia. Só que eu não conseguia deixar de fazer o que eu comecei a fazer. Eu gostava de ter um vocabulário totalmente chulo. Eu gostava de estar com pessoas que eu nem sei o nome, nem conheço, mas estão ali envolvidas com pessoas, às vezes, que não têm uma boa procedência, ou às vezes não têm propósito. As pessoas só estão vivendo. E eu estava lá no meio dessas pessoas.
E o meu comportamento foi se transformando. E em vez de eu ser um agente de transformação, eu era influenciado. Eu era completamente desconstruído. E isso doeu em mim. Quando eu tinha os meus 13, 14 anos, eu comecei a perceber as burradas que eu estava fazendo. E eu um dia parei e eu falei: Senhor, eu quero parar com isso. Eu quero viver a minha vida para o Senhor. Eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar com as minhas palavras. Eu quero te bendizer com o meu comportamento. Até hoje eu tenho dificuldade com algumas coisas, mas eu estou sendo transformado dia após dia, assim como vocês. Todos os dias nós somos renovados, nós somos transformados, nós somos restaurados pelo poder do Espírito Santo. Então a adoração, ela é uma resposta à revelação de Deus. E a adoração é um estilo de vida. Nós já entendemos o que é adoração. Agora, a quem nós adoramos? Você já parou para refletir que nós adoramos o Criador do universo? Falando assim, parece até que não é tão grande, mas eu comecei a minha leitura no plano anual. E eu estava lendo Gênesis de novo e eu parei para prestar atenção no texto. E eu vi os versículos falando que o Senhor foi criando, e pela sua palavra ele disse: haja luz, e a luz se fez. Ele fez separação entre a luz e as trevas. Ele fez com que as ervas crescessem. Ele fez com que a terra produzisse animais. Ele fez com que os mares fossem separados do firmamento. Esse é o Deus que nós servimos. Esse Deus é grandioso, esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso. E a misericórdia de Deus está sobre nós, porque se não fosse o Senhor, nós já estaríamos totalmente perdidos. Você não estaria aqui hoje, sentado aí, me ouvindo pregar, e eu não estaria aqui falando com você o que Deus ministrou no meu coração. Então nós precisamos de verdade, genuinamente entender quem Deus é, entender o que é adoração, entender qual é o nosso papel aqui. Por que nós estamos vindo nos reunir num espaço que foi consagrado ao Senhor? Sim, mas esse espaço não pode fazer nada sozinho. Esse lugar ele não se move, esse lugar não vai lá para fora. Esse lugar não está ali com o seu amigo que está xingando a beça, que está traindo a esposa. Esse espaço ele não está ali para dar um abraço numa pessoa que está pensando em dar cabo da sua própria vida. Não é a igreja, o templo que está ali, é você que vai estar ali. E você tem uma palavra para essa pessoa? Você tem algo do Senhor para compartilhar? Você tem uma porção do céu? Eu me pego sempre assim. Eu preciso sair de casa com algo do céu. Mesmo que eu esteja distraído, esteja disperso, eu oro: Senhor, me traz de volta para a realidade. Porque hoje é muito fácil você se distrair. Eu estou falando com você aqui agora, desde as 8h20. Talvez você não esteja prestando atenção completamente no que eu estou falando. É fato, isso está acontecendo e eu sei disso. Mas eu confio que você vai receber algo do Senhor hoje. Eu confio que Deus ele vai entrar naquela área que você não quer que ele entre. E ele vai pegar a sua dor, ele vai destruir a sua dor. Ele vai pegar aquele espaço onde está vazio, onde está desocupado. E o diabo ele está olhando para aquele lugar, ele está falando: eu vou entrar ali porque é um espaço, é vazio. Eu vou entrar ali, eu vou fazer algo ali. Aí Deus vai falar para o inimigo assim: não, você não vai entrar ali. Eu sou o Senhor, eu sou o rei, eu sou o governante. Só que para isso precisamos corresponder a Ele. Esse é o Deus que nós adoramos. É um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que te vê. É um Deus que conhece você. É um Deus que sabe cada passo que você dá. Cada passo, cada decisão, cada atitude. Ele sabe, Ele conhece, Ele viu. Ele viu. Isso pode até te assustar ou pode te deixar muito feliz. No meu caso, me deixa muito feliz. Às vezes eu fico um pouco assustado também. Mas eu fico feliz em saber que Deus está comigo sempre. Ele não me deixa sozinho.
Tem uma frase de John Wesley que eu gosto muito que diz que não se admita no coração outro desejo ou propósito cujo objeto supremo não seja Ele. Quer dizer que Deus é um objeto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus, ele tem a supremacia, a primazia, a prioridade sobre as nossas vidas. É isso que eu estou dizendo. Que Ele é o Senhor. Nós adoramos um Deus que nos criou com este propósito. Esse propósito de buscar a Ele, de adorar a Ele, de viver uma vida completamente transformada e restaurada. Atos 17, 27 vai dizer isso, que nós fomos criados para buscar a Deus, mesmo que às vezes errando o percurso, mas nós fomos criados com esse propósito. O Deus que nós servimos é um Deus amoroso. É o Deus da primeira carta de João, no capítulo 4, verso 8, que diz que Deus é amor. É um Deus amoroso. Nosso Deus é um Deus misericordioso, que em Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia e que elas são a causa de não sermos consumidos. Nós adoramos um Deus que é santo. Apocalipse 4, 8. O texto vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías 6, a revelação que ele teve nos versículos 2 e 3, os serafins não cansam de dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Nós adoramos um Deus justo. Salmo 7:11 diz que o nosso Deus é um juiz justo. Nós adoramos a um Deus que é imutável. Salmo 102, versos 26 e 27 diz que Deus permanece para sempre o mesmo. Tiago 1,17 vai dizer que Deus é o Pai das luzes e que nele não há sombra nem mudança de variação. Olha o tamanho do seu Deus. Olha o Deus que você serve. E você tem a oportunidade de contemplá-lo todos os dias da sua vida. A cada instante, quando você está distraído, quando você está disperso, você tem a oportunidade de se conectar a Ele. E Ele quer se conectar conosco. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se relacionar conosco. Eu não canso de dizer isso até que Ele volte. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar comigo, com você. E precisamos corresponder a isso. Precisamos corresponder a isso. Depois de tudo que eu falei, dizendo que Ele é um Deus misericordioso, amoroso, bondoso, justo, olha para trás, para o seu passado, para suas experiências, para a sua vivência. Você que é um pouco mais velho, observa tudo aquilo que Deus já fez por você. Os momentos que Deus esteve com você quando você achava que estava abandonado. Deus estava lá com você. Ele foi justo com você. Nos momentos onde você teria a sua imagem prejudicada no meio de um trabalho, Ele foi o seu juiz. No momento onde você estava sendo completamente abandonado pelas pessoas, Ele era o Emanuel, Deus conosco. Ele estava ali presente. Então nós entendemos o que é adoração. Nós já entendemos a quem adoramos. Agora eu quero trazer à sua mente o porquê nós adoramos a Deus. Qual é o objetivo disso? Depois de tudo que eu falei, qual é o objetivo disso? Deus merece a nossa adoração e mais ninguém. É o primeiro ponto. É por isso que nós adoramos, porque Ele é merecedor e mais ninguém. Nenhum outro tipo de religião, filosofia, dogmas, preceitos, psicologia, nada consegue nos suprir, nada consegue trazer revelação a nós, nada consegue nos trazer propósito além do Senhor. Ele é merecedor. Ele nos criou, nos formou, nos teceu, Ele nos modelou. A Bíblia diz que do pó da terra Ele fez o homem. Imagina Deus formando o primeiro homem. Não sei se você consegue imaginar isso, mas eu penso em Deus tendo muito cuidado, muito zelo, carinho, trabalho. Nosso Deus é um Deus que trabalha. Nosso Deus não é um Deus parado, ocioso. E Ele formando o primeiro homem, que seria a matriz reprodutora de todos
que viriam depois. Ele é o pai de toda a descendência humana. Deus formando ele com muito cuidado e pensando: esse aqui vai ser a minha imagem e semelhança. É por isso que o diabo, ele tem raiva, ele tem ódio, porque ele não tem a imagem de Deus, ele não tem o que nós temos, ele não tem o mesmo acesso que nós temos. Nós adoramos a Deus porque a criação revela quem Ele é. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então na criação nós enxergamos o Senhor. E já caminhando para o final, eu quero te dizer como viver uma vida de adoração genuína. Adoração é um estilo de vida, como eu te falei. Mas viver uma vida de adoração genuína, verdadeira, transforma o nosso ser e é um dos aspectos mais relevantes da nossa existência. É o motivo de estarmos aqui. Em momentos de vitória, Israel adorou. Quando o povo estava sendo liberto pelo Senhor, através de Moisés, com obras, sinais e grandes prodígios, quando Faraó e o seu exército são destruídos, o povo levanta sua voz e adora a Deus. Em momentos de luto, Davi adorou. Em 2 Samuel 12, você vê um retrato de um Davi que está prostrado, ele está triste, ele está abatido, porque o filho dele está prestes a morrer, e o filho dele acaba realmente morrendo. Mas o que Davi faz? Davi, ele se levanta, se lava, troca suas vestes e entra no templo para adorar a Deus. Eu sei que é difícil adorar a Deus em momentos de luto, em momentos de abandono. Eu imagino Jó. Jó foi abandonado, ele perdeu tudo. Eu imagino Elias, em 1 Reis, sendo um dos únicos ali fiéis ao Senhor no meio de uma nação idólatra, uma nação que abandonou o Senhor. Ele oferece um sacrifício e o Senhor responde com fogo. Em momentos de sofrimento, Paulo e Silas adoraram na prisão. Depois de pregarem o evangelho, depois de os sinais de Deus terem sido feitos, depois de o poder ser expresso na prática, eles são presos, eles são torturados, eles são açoitados. E eles mesmo assim adoram, cantam louvores. E isso faz com que a prisão trema. São em momentos assim que nós precisamos adorar a Deus. Então como é que você vive uma vida de adoração genuína? Em momentos que você menos espera. Em momentos de dor, em momentos de luto, em momentos de abandono, de sofrimento. É onde nós precisamos adorar a Deus. Você pode ficar de pé? Peço que você feche seus olhos e nós vamos orar agora. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado porque o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Muito obrigado porque a sua palavra é fiel. Muito obrigado, Senhor, por estar com os meus irmãos, por estarmos em família, por estarmos sendo ministrados por Ti a vivermos uma vida de adoração verdadeira, uma vida de adoração genuína, uma vida sem falsidade, uma vida sem mentira, uma vida, Senhor, sem distração, uma vida sem o domínio do pecado, uma vida triunfante, Senhor, sobre a imoralidade, uma vida, Senhor, triunfante sobre o abandono, Senhor, que nós muitas vezes sofremos. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, levantamos as nossas mãos, levantamos a nossa voz, Te damos glória a Deus, Te damos aleluia, rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Muito obrigado, que o Senhor fale mais ao seu coração. Amém. Eu quero agradecer ao Gustavo, por estar aqui desde o ano passado que eu estou falando. Você vai pregar no culto do Ministério de Louvor. E eu te agradeço por ter aceitado esse convite. Que Deus continue te abençoando grandemente. Te amo. Amém, pastor?
Glória a Deus. Eu quero convidar os nossos missionários, nossos missionários, presbíteros, vem aqui. Nós vamos só ungir, tá, irmãos? Você vem e recebe a unção. Nós não vamos orar por causa do horário, que excedeu bastante. Eu pedi para o Gustavo para ele me entregar 15 minutos antes, mas Deus aprove a Deus usá-lo de uma maneira extraordinária e a gente adora a Deus por isso, né? Então nós vamos neste momento só ungir. Você só vai vir aqui receber a unção e depois nós fazemos a oração única, tá? Muito bem. E eu quero pedir às missionárias, por favor, não saiam, que eu quero ter uma reunião com vocês hoje, ok? Enquanto o Ministério de Louvor adora me ajudando aí, por favor, saia do seu lugar. As irmãs só ungem, tá? E depois a gente ora. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, e atravesso, me levo pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Eu quero, antes de orar, irmãos, eu quero informar os irmãos. Domingo nós vamos ter uma escola bíblica dominical com o nosso bispo, o bispo Roberto Amaral, vai estar aqui conosco. E eu quero fazer um convite a toda a igreja, né, que está aqui e aqueles que estão nos assistindo pela internet, para que estejam aqui. O bispo Roberto vai falar sobre batalha espiritual. É um momento ímpar na vida da igreja. Quantos cristãos estão vivendo essa batalha de forma intensa? E como é que você vai conseguir superar, vencer? As ferramentas vão ser te dadas aqui neste domingo pela manhã. Você está convidado para vir, mas não apenas vir. Traga uma pessoa que esteja enfrentando alguma situação delicada e difícil. Outra coisa que eu pedi aos irmãos, quem trouxe o seu projeto, né, e que quer colocar aqui na caixa de oração, que eu ia fazer isso no domingo, acabei esquecendo, devido a tantas coisas que nós tivemos que fazer,
mas você pode trazer o seu pedido, pode colocar aqui, que nós vamos estar procedendo à oração. Muito bem, quem está sentado, fica de pé e estenda as mãos para cá. Nós vamos estar orando neste instante, neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos teus filhos que vieram, Senhor, a este culto. Quero louvar, Senhor, o teu nome pela vida do Gustavo, que nos trouxe uma reflexão, Pai, tremenda, maravilhosa, Pai. Continue usando o teu filho. Obrigado pela vida desse jovem, Senhor. Que o Senhor continue investindo e capacitando cada dia mais a vida do teu filho, Pai, para que ele possa, Senhor, prosseguir nesta linha de resplendor sem fim, Pai. Receba também todos os pedidos de orações que aqui estão, Senhor. Pessoas que não podem vir aqui, mas nós estamos intercedendo, Senhor, colocando a vida dessas pessoas e clamando por uma libertação, por uma cura, por uma transformação na vida dessa família. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, entra nesse lar que está nos ouvindo, nos assistindo pela internet, Pai. Derrama a tua unção, a tua graça, traz cura, traz libertação, Senhor. Que em nome de Jesus, a história, a vida dessa pessoa possa, Senhor, ter uma mudança significativa. Também eu te peço, Senhor, nesse instante, por cada lar, por cada família aqui representada, Senhor. Tira, Senhor, meu Deus, a arrogância, o orgulho, a prepotência, que haja entendimento, que haja compreensão, que haja paz, que haja harmonia no seio dessa família. Eu oro e eu abençoo cada lar, cada família, entregando, Senhor, meu Deus, nas tuas mãos. Te pedindo, Senhor, conduza-nos em paz para os nossos lares. Do mesmo jeito que chegamos até aqui, que nós possamos retornar debaixo da tua unção e da tua graça, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e a doce e consoladora comunhão do Espírito Santo de Deus, que permaneça com a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, todo o povo de Deus, diga amém. Vamos dizer junto, irmãos. Eu quero ver se vocês se lembram. Ah, porque está aqui. Mais uma vez, discipulado é a nossa missão. Gessel, até a última casa. Abraça o seu irmão, cumprimente com a paz do Senhor. Está encerrado. Desculpe o horário, tá, irmãos? Rompendo